Olá, queridos irmãos, paz e luz, em mais um momento aqui no nosso canal, a nossa segunda parte, o nosso segundo estudo do Livro dos Espíritos. Então, hoje nós abordaremos aqui as provas da existência de Deus, a pergunta 4 até a pergunta número 9, tá? Então, vamos, nesse momento, acalmarmos as nossas tensões, a nossa ansiedade, recorrermos ao auxílio dos espíritos trabalhadores da luz, tendo à frente Ismael, protetor e guia da Casa da Santíssima, que envolva-nos a todos, esses amigos espirituais, que juntos possamos estudar essa obra maravilhosa que faz com que nós sejamos criaturas melhores, pelo entendimento da vida, da espiritualidade, o reconhecimento como criaturas espirituais que somos, e para usar esse conhecimento no nosso dia a dia, não é mesmo, meus irmãos? Então vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor da vida e rogar as bênçãos necessárias. Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, equilíbrio nesse momento, paz ao nosso estudo e a orientação dos teus trabalhadores, para que juntos possamos, em mais um momento, estudarmos, aprendermos essa doutrina maravilhosa. Que a tua paz, a tua luz permaneça conosco, Senhor. Graças a Deus, que assim seja. Bom, queridos irmãos, é muito comum nós ouvirmos que temos dúvidas, não é? Mas qual é a prova da existência de Deus, do Criador? Então muitas pessoas, elas têm essa pergunta, elas querem uma prova, elas querem ver de alguma forma esse Criador, não é? E como nós já tivemos o primeiro estudo, nós vamos percebendo que Deus é algo muito diferente daquela visão que nós tínhamos, daquele ser material, aquele homem, aquele velhinho barbudo, não é? Como nós vimos, é aquela visão antropomórfica, ou seja, transformar a divindade em humano, humanizar a divindade. Então nós vamos vendo que o Espiritismo, ele não nos dá nenhuma forma de Deus, não é? Não traz nenhuma forma, nenhuma alegoria desse Criador. Nos diz o seguinte: é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Então muitas pessoas se questionam, qual é a prova que nós temos de Deus? Então exatamente aqui o nosso estudo de hoje aborda esse assunto, tá? Então vamos lá. Que os bons espíritos nos assistam, nos amparem nesse nosso estudo aqui. Provas da existência de Deus. Pergunta número 4, do Livro dos Espíritos. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Pergunta Allan Kardec. E a resposta dos Espíritos. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa por tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então os Espíritos nos respondem que basta que a gente dê uma olhada atenta à natureza, às obras da criação, não é? E a gente vai ver que é impossível, é completamente impossível que uma figura humana, não é? Como nós conhecemos aqui a nossa humanidade, tenha condições de criar tudo isso. É impossível. Então, a gente vai procurar aí Deus na sua obra, não é? Na sua criação. E Allan Kardec faz aqui uma observação aqui embaixo. Para crer sem Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, é avançar
que o nada pode fazer alguma coisa. Então, quando a gente observa aí a criação, né, na Terra mesmo, a natureza é perfeita, não é? Tudo se encadeia. Quando a gente sai um pouquinho da Terra, a gente vê planetas, estrelas, galáxias nas suas órbitas, tudo regularmente ali, matematicamente correto, para que não haja um caos. Certamente que isso não é obra do acaso. Tem que existir uma inteligência por trás disso, isso é óbvio. Se no universo existisse somente uma estrela com um planeta ali numa órbita, é uma coisa. Poderia o acaso colocar aquilo ali naquela posição? Agora, quando nós analisamos toda a criação que nós conhecemos, que é somente de 3 a 5% do universo, quando nós analisamos toda a criação, tudo matematicamente correto, é impossível crer que tudo isso foi obra do acaso, não é mesmo, meus irmãos? É interessante que o Thomas Edison, o grande cientista, ele tinha um chefe, ele construiu um sistema solar na mesa dele para o filho, para uma feira de ciências na época da escola. E o chefe chegou e falou assim, o chefe era ateu, não acreditava em Deus. O chefe entrou na sala e falou, bacana esse sistema solar, quem criou? A ele, ninguém. Como ninguém? Está aqui o Sol, os planetas, alguém criou? Não, ninguém. Como ninguém criou? Ué, isso aqui é a cópia do que tem lá em cima, do que existe. Você acha que ninguém criou? Então isso aqui também ninguém criou. Aí o chefe calou-se e se retirou. Então é óbvio, não é, meus irmãos, que existe sim uma inteligência criadora, manipuladora de todos esses sistemas, de tudo isso que existe por aí. E isso é o que nós chamamos de Deus. Então, pela obra se reconhece Deus. Pergunta número 4. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Ou seja, o que a gente pode achar dessa ideia de que todos os homens, ou quase todos, trazem em si um ente supremo, crê em algo superior, numa existência de Deus, cada um em acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua crença, com a sua cultura, mas certamente que todos os homens praticamente acreditam em algo superior. Onde a gente pode tirar essa conclusão, essa dedução, não é? E a resposta dos espíritos: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? E ainda, é consequência do princípio, não é efeito sem causa. Então, isso prova a existência de algo superior à humanidade, dessa inteligência criadora, não é? Pois não há efeito sem causa. Se todo o universo é a causa de um efeito, e esse efeito é inteligente, não é? Como a gente está vendo aí, a ciência antigamente era de século em século, década em década, ano em ano, agora é mês após mês, ou até menos. A ciência vai descobrindo algo novo, ela vai nos provando que a coisa é muito complexa, para que o acaso fosse criador de tudo isso. Impossível, não é mesmo? Pergunta número 6. O sentimento íntimo que temos da existência... Desculpa, essa já foi. Pergunta número 7. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Ou seja, muitas pessoas acham assim, não, isso aí é simplesmente fruto das propriedades da matéria, que foi se modificando até dar o que deu. Beleza. Então Kardec questiona isso. E a resposta dos espíritos: mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Ou seja, se a matéria ela foi se combinando, se modificando, dando origem a tudo que existe, e a ciência prova isso, sim. Mas qual é a origem dessa combinação? Qual é a manipulação inteligente que combinou toda essa matéria para dar origem a estrelas,
planetas, galáxias, seres vivos, não é? Então a gente vai vendo que, certamente, tem uma inteligência manipulando a união dessa matéria primária para gerar tudo o que gerou aí. E isso é Deus, não é, meus irmãos? E aqui tem um comentário de Kardec aqui. Atribuir a formação primária das coisas a propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. Ou seja, se a gente for achar que tudo isso se transformou, se modificou ao acaso, simplesmente porque houve uma combinação ali, nós estaríamos retornando ao princípio, não é? Nós não chegaríamos a conclusão nenhuma. Então, tomar um efeito pela causa, não é? É um grande erro, porque todo efeito, tudo que acontece tem uma causa. Se eu cometo um erro, se eu cometo uma atitude, um gesto, isso tem um responsável, que sou eu, não é? Então, aquilo que aconteceu é efeito de uma causa. E a causa é esse ser que pensa, esse ser que manipula, esse ser que cria, que interage com tudo, não é? Então, isso é o que nós chamamos Deus, a inteligência suprema do universo. Pergunta número 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Quer dizer, é uma pergunta aí praticamente embasada na outra, não é? O que a gente se deve achar, o que nós achamos da opinião dos que atribuem a formação da matéria a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Ou seja, que a matéria ela vai se combinando, se modificando, se agrupando a outra, isso obra do acaso. E a resposta aqui, dos espíritos. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Então, isso não faz sentido, como nós estamos vendo aqui. Olha, se a matéria vai se combinando, formando novos elementos, e cada vez mais evoluindo para algo muito inteligente, que é a criação como um todo. É sinal, não é? Que isso não é obra do acaso, e sim de um ser inteligente, não é? E, ao demais, o que é o acaso? É um nada. O acaso é simplesmente chegou ali, combinou, sem nenhum propósito, sem nenhuma determinação, sem nenhuma programação. E quando a gente observa a criação como um todo, pelo contrário, nós percebemos que tudo, mas tudo está no seu devido lugar. Tem uma frase que dizem assim, não é? Deus escreve certo por linhas tortas. Está errado. Deus escreve certo em linhas certas. O Criador faz tudo muito matematicamente correto. Tudo, em todos os sentidos. A nossa visão é que ainda é míope. Nós não conseguimos entender, enxergar a criação como um todo. Nós aqui na Terra somos uma humanidade ainda muito atrasada, mas muito atrasada em termos de espiritualidade. Nós estamos aprendendo agora com Jesus, não é? Os profetas semearam, Jesus começou a ajeitar essa árvore, e a doutrina espírita ela nos prepara para colher os frutos, não é? Então nós aqui na Terra ainda somos muito atrasados para entendermos isso na total plenitude, não é mesmo, meus irmãos? Então vamos lá, pergunta número 9. Em que é que a causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Ou seja, em que essa causa primária
ela se revela uma inteligência superior a todas as outras inteligências aqui da Terra. Não é? Onde nós podemos concluir isso? E a resposta dos espíritos superiores a Allan Kardec. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina de si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Então, com muita sabedoria, a resposta para todos nós aqui. É pela obra que se reconhece o autor. Quando a gente olha a obra da criação, hoje então, com as ciências aí, astrofísica, astronomia, a química, a gente vai vendo que a grandiosidade da criação, não é? Não fica limitado só na pequenina Terra, que já é um planeta maravilhoso. É uma obra de arte perfeita, o planeta Terra. Mas a gente vai vendo o tamanho disso tudo, a dimensão disso tudo, e que nós só conhecemos de 3 a 5% dessa criação. É o que os cientistas conseguiram mapear de universo. O que existe aí nesses 95% que nós não conhecemos? Então a gente vai vendo que a coisa é muito, mas é muito superior ao nosso QI, ao nosso entendimento ainda rudimentar aqui na Terra. Por mais que o homem seja inteligente, por mais que ele tenha uma visão de ciência, de conhecimentos, não é? A gente vai vendo que isso não é nada. Isso ainda não é nada frente às verdades que existem por aí, como Kardec diz nas suas obras. Por um acaso a ciência, os homens já conhecem todas as leis do universo? Aqui da Terra mesmo, quantas coisas nós descobrimos a cada dia, a cada tempo e tempo, não é? Então a gente vai vendo que essa criação ela é fantástica, ela é grandiosa. Então, pela obra se reconhece o autor. Se a gente quer ter prova de Deus, é muito simples, mas é muito simples. É mais simples ter a prova de Deus do que propriamente fazer uma imagem dele, como nós estamos vendo aí. A obra de Deus ela se revela diante de nós, no nosso corpo, essa perfeição. Quando a gente estuda um pouquinho, mesmo no colégio, a gente vai vendo as células, não é? Sistema de respiratório, sistema cardíaco, sistema linfático, sistema de defesa, enfim. É uma coisa fantástica, tudo no seu devido lugar, não é? Então a gente vai vendo que tudo isso é obra de uma inteligência muito, mas muito superior à nossa limitada inteligência aqui da Terra. E o orgulho humano, como está aqui, faz com que os homens digam: Deus não existe, após a morte não existe, é o nada. Essa história de espírito, de alma, é conversa de místico, de religioso, não é? A vida é simplesmente material, morreu, acabou. Só que a doutrina espírita, ela vem ao seu tempo, como essa grande filosofia espiritualista, nos mostrar que isso está equivocado, que Deus existe sim, não aquele Deus de outrora, que nós conhecíamos, não, como nós estamos vendo, mas a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. E a prova da sua existência está na natureza como um todo, no universo, na grandiosidade da sua criação, que nenhuma inteligência da Terra pode alcançar, pode equiparar, pode se igualar a isso, não é? O máximo que nós aqui na Terra conseguimos é um bebê de proveta, não é? Que a gente pega um espermatozoide, um óvulo, combina, coloca ali num útero artificial ou num útero implantado, enfim. Mas nós não geramos a vida acontece. O cientista simplesmente une DNA, une ali células para que a vida se desdobre. E se não tiver a intervenção divina, aquelas células não vão à frente.
elas morrerão, elas entrarão em colapso. Então a gente vai vendo que nós ainda não conhecemos nada. Os cientistas estão aí tentando descobrir coisas básicas do universo, coisas básicas do planeta Terra, mas que esses espíritos, engenheiros siderais, ministros de Deus, né, como o Espiritismo nos orienta, como Kardec nos orienta, que recebe as ordens diretamente do Pai, como Jesus é um deles, eles conhecem tudo isso. E aí, aos nossos olhos, isso se transforma em milagre, em coisa sobrenatural. Mas não, são leis corretamente, devidamente estabelecidas. Deus não derroga suas leis, mas Ele zela para que elas sejam cumpridas na sua total plenitude, pois Deus é infinitamente justo, sábio e bom. Não é, meus irmãos? E aí tem um comentáriozinho aqui do Kardec. Não tem. Tem um comentário aqui. Vamos lá. Kardec comenta essa pergunta última da seguinte forma: do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Ou seja, se nós não conseguimos criar nada que existe na natureza, consequentemente, essa criação está acima da natureza humana, não é? Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa, e porquanto maior que for o que opere, tanto maior há de ser essa causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Ou seja, Deus, Jeová, Ente Supremo, Pai de todas as coisas, Todo-Poderoso, os nomes não importam. Seja qual for essa causa que nós possamos criar, possamos fazer, ela está subordinada a essa inteligência superior, que permitiu que a gente consiga idealizar, que a gente consiga fazer. Não é mesmo, meus irmãos? Então a gente vai vendo que tudo é obra dessa inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, que nós chamamos de Deus. O nome pouco importa. Se você conhece Deus por outro nome, sem problema nenhum. O importante é que você está no caminho, que você crê que existe uma inteligência que criou, que manipula e que zela por tudo isso. O mais importante é isso. Deus zela por todas as suas criaturas, por menor que seja, em todo o universo. Um dia, tarde e noite de paz e luz a todos. Que o Senhor da vida continue auxiliando os nossos esforços em estudarmos esse livro maravilhoso, essa doutrina maravilhosa que nos faz criaturas melhores a cada dia. Muita paz e muita luz, meus irmãos. Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus, que assim seja.